Recadinho da marca Spam para vocês aqui. Bora pro nosso telão. Sabe para onde que a gente vai agora? Curitiba. Curitiba. Lá onde joga o Grêmio amanhã. Quem tá lá? Bruno Soares, como grande Bruno. Um sorriso no rosto. Que grande saudades, Bruno Soares. Bruninho. Fez um trabalho impecável durante a tragédia aqui no Rio Grande do Sul, né? Já se deslocou para o Paraná, está em Curitiba para acompanhar amanhã essa retomada, né? O Grêmio voltando a campo pela Libertadores contra o The Strongest. Boa tarde, como é que foi a chegada aí, Bruno? Detalha pra gente como é que foi o teu deslocamento até Curitiba. Tudo bem, Gamba? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Foi tranquilo, tá? Claro que eu não consegui vir de avião até aqui, né? A gente sabe todos os transtornos, os voos, alguns, né? Saindo de Canoas, mas são poucos e a maioria para o centro do país. Mas fiz uma viagem muito tranquila, de ônibus, cabine, cama, então tudo certinho. Cheguei cedo por aqui. Achei que não estaria tão frio quanto está em Porto Alegre, mas já me disseram que aí, além do frio, tem um vento também, né? Faz a sensação térmica ser ainda menor, mas aqui está bastante frio, sim, pelo menos o dia está bonito, tem sol e o Grêmio está aqui, eu estou na concentração do Grêmio, né? O Grêmio, jogadores concentrados nos seus quartos. À tarde o Grêmio vai treinar no CT do Coritiba, mas uma atividade fechada, a última antes de enfrentar a equipe do The Strongest amanhã às 7 horas da noite, Gamba. Esse hotel que o Bruno tá aí, que é o hotel do Grêmio, nesse bar que tem atrás de ti aí, Bruno, se tu pedir um pedaço de bolo de cenoura com chocolate, senta no canto direito ali, tem algumas tomadas, né? O cara te serve um café que é de graça se tu pedir o bolo. Olha aí. Tu passa a tarde e noite toda aí só com um café, que tu vai pagar a tua permanência e detalhe, se ainda é o mesmo garçom, ele coloca tu naquele cantinho ali mesmo, te dá tomada, te entrega os jornais da cidade para tu ler, ainda te passa algumas dicas, obviamente, né, do movimento ali naquele hotel. Cara, eu já fiz algumas coberturas nesse lugar aí já. Se o Bruno quiser jantar legal, Casa das Camélias, em Curitiba. Vamos lá, Bruno Soares, como é que tá a preparação do Grêmio, provável Grêmio para o jogo de amanhã? Maravilha, estou bem orientado. O garçom é uma espécie de produtor, então, né, Diogo? Isso aí. Vou conversar com ele depois. Olha só, Gamba, acontece o seguinte, primeiro que o Renato ele teve que fazer algumas escolhas, né? O Marquezinho, por exemplo, deve ser o goleiro, né? O Grêmio tem o Rafael Cabral, mas que não está à disposição para essa fase da Libertadores, nem para a Copa do Brasil, deve ser utilizado somente no Brasileirão por enquanto. Então o Marquezinho é o goleiro da Libertadores, é o titular do momento. Na zaga, o Jeromel, embora venha aqui para Curitiba amanhã, ele ainda não ficará à disposição, vai demorar um pouquinho, não tem uma previsão exata. Então, é Rodrigo Eli junto com o Kahneman. E a novidade no sistema defensivo é o Reinaldo, porque ele está recuperado de lesão, fez vários treinamentos normalmente, foi assim no jogo treino realizado também, e ele deve ser a novidade entre os titulares. Lembrando que o Grêmio não tem o Vilhaçante, está suspenso, expulso na Argentina, o Dodi deve atuar ao lado do PP na abertura de meio campo, Galdino deve ser outra novidade, e aí depois Cristaldo, Soteldo, Diego Costa. Então, Marquezinho, João Pedro, Eli, Kahneman, Reinaldo, Dodi, PP, Galdino, Cristaldo, Soteldo e Diego Costa. É um Grêmio provável, mas repito, a última atividade, 3 horas da tarde, logo mais. Portanto, outra situação importante, vocês estavam falando aí sobre torcida, ambiente, né? O Grêmio justamente escolheu o Couto Pereira, não é o melhor dos gramados, mas o Grêmio entende que é um gramado, sim, que pode fazer um bom jogo. E a casa estará com um bom público, 20 mil ingressos já foram vendidos, a carga é de 32 mil e o Grêmio espera vender ainda mais para ter esse apoio da torcida, que é justamente o objetivo. E quem falou sobre essa retomada do futebol, né? O Renato já havia falado antes sobre parte psicológica, falta de ritmo de jogo, principalmente. O PP também falou sobre essas questões, projeta esse jogo de amanhã contra o The Strongest pela Libertadores. A gente ouve agora o volante do Grêmio. A gente sabe a situação que o Estado está passando, a situação que o Rio Grande do Sul está passando, a situação ainda não estabilizou. E a gente vai voltar agora para o futebol. A gente tem consciência disso. A gente, durante esse período que a gente ficou parado, outros clubes não pararam. A gente continuou esperando o que ia acontecer e, de fato, como o professor Renato falou, a direção falou, acho que todo mundo já sabe que a gente, de fato, já foi prejudicado, mas eu acho que a gente precisa agora correr atrás do que ficou para trás, não se lamentar mais, porque agora tem jogos importantes pela frente, desde o de quarta-feira, sábado Bragantino, depois de viajar para o Chile, enfim. A gente tem consciência disso, mas paralelo a isso a gente sabe da situação do Rio Grande do Sul. Está aí a fala do PP, né, Gamba? E é importante dizer
que no grupo o Grêmio está em último, mas o Grêmio jogou só 3 jogos, né? O The Strongs vai para o último jogo contra o Grêmio, já atuou 5 vezes. E o Huachipato e o Estudiantes já atuaram 4 vezes. Então o Grêmio tem uma situação, claro, muito prejuízo por tudo que a gente vem falando, mas ao mesmo tempo olhando para a tabela com uma boa condição de avançar a próxima fase. Muito bem, obrigado. Bom trabalho, Bruno Soares. A gente volta a conversar. Jogo do Grêmio amanhã contra o Strongest lá no Couto Pereira. Previsão, Diogo Rossi, entre 20 e 30? Não, o Bruno disse 22 aí, né? 20 foram vendidos, 20 mil ingressos e a previsão é de 22. Uma pergunta que muitos me fazem e que eu respondo agora rapidamente. Tem uma previsão específica de público? Não. Por quê? Porque não existem dados estatísticos do Grêmio como mandante no Couto Pereira. Então, quem faz esse trabalho de prever público, não tem como prever. O que a gente sabe? 20 mil ingressos foram vendidos. Significa que os 20 mil ingressos vendidos são de pessoas que vão ao estádio? Não. Talvez não. Talvez tenha pessoas que sejam de qualquer lugar do mundo que tenham comprado o ingresso para daqui a pouco ajudar. Não sei, né? Não posso garantir que não. Então, vamos colocar aí que no mínimo 20 mil é a expectativa. O que o Grêmio tem de esperança real no Couto, com presença de público? Grêmio e Estudiantes no sábado que vem. Tá. Esse sábado tem o Bragantino, né? E no outro sábado tem o Estudiantes. Por quê? O Grêmio imagina que consiga vencer o Strongest, fazer um bom jogo contra o Huachipato fora de casa, e aí precisa vencer o Estudiantes na última rodada. E aí o Grêmio entende 2 coisas. Vai estar bem encaminhado na Libertadores. É sábado de noite, o que ajuda muitos torcedores que estão em Porto Alegre, né, a deslocar para Curitiba. Tu sai daqui sexta de noite, vai ver o jogo, domingo tu volta. Então assim, aí sim. Uma pergunta. Dá 40 mil lá, né? As rendas do Couto Pereira ficam para quem? O Grêmio paga, o que eu sei, tá? O Grêmio paga para abrir o estádio, que foi o que combinou com Curitiba. E o resto... A operação, né? Muito semelhante ao que o Inter, ou seja... É que no caso o Inter não paga a operação, né? Não, quem vai pagar a operação do Barueri. Na Arena Barueri. Na Arena Barueri. Só na Arena Barueri. Nos Aliás, outros... achei mais cara a Arena Barueri do que do Curitiba, tá? A operação. Nos outros... É que tudo depende, né? Vou te dar um exemplo. O Inter, por exemplo, para tu abrir o Beira-Rio é entre 300 e 400 mil reais. A da Arena é isso aí. Para tu abrir o Beira-Rio. Só que essa questão, ela é importante, porque tu vai pegar ali... ganha do Strongest, né? Se faz uma baita campanha de marketing ou de torcida, de público, no jogo contra aí tem que ser a final, né? Contra o Estudiantes. É a final, Aí sim, aí tu bota 40 mil. Com certeza. Que é o que cabe no Couto, tá? 40.238, uma coisa assim. Muito bem. Ribeiro Neto, vem para cá, Ribeirinho, por gentileza.